Inflação de 140% e juros de 130%. Essa é a atual situação da Argentina, que está enfrentando mais uma crise em meio de tantas recessões que já viveu ao longo dos últimos anos. Uma economia completamente destruída pela esquerda, que colocou em prática políticas populistas nas últimas décadas, acreditando que era o melhor para a população. População essa que, depois de tanto tempo, inverteu a tendência política do país e na última eleição, que já aconteceu no dia 19 de novembro, elegeu um novo presidente de direita. Javier Milei venceu com uma grande diferença no segundo turno e irá assumir o cargo de presidente dia 10 de dezembro. Como reflexo disso, a bolsa da Argentina disparou mais de 20% no primeiro pregão após a vitória de Milei. Mas será que depois de tanto tempo de descontrole de gastos fiscais lá no país e também inflação descontrolada, será que agora é a época de ouro da Argentina? Nesse vídeo eu vou te explicar como está a situação da Argentina atualmente, como que ela fez para chegar até lá e se vale a pena você investir na Argentina agora, quais que são as ações que existem na bolsa americana para você eventualmente poder investir. E eu queria aproveitar e lembrar vocês que aqui dentro da Dollarame, que é a empresa que eu criei, a gente tem uma consultoria focada para investimento do exterior. Então se você precisa ter uma carteira montada por nós e também acompanhado durante o tempo que você estiver aqui com a gente, dando dicas de investimento, principalmente tirando todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que a consultoria seria o melhor para você, já que você não teria tempo para fazer as coisas, a gente faz tudo por você. Se você tiver interesse de participar dessa consultoria para seus investimentos do exterior, eu vou deixar um formulário aqui embaixo, basta você preencher e a gente vai fazer uma seleção de quem faz sentido pra gente ter na nossa consultoria. Lembrando que essa é a última chamada do ano para você poder participar, que a gente tem poucas vagas agora para dezembro, então eu tô trazendo para vocês essa última oportunidade. Então se você quer ter uma consultoria, carteira completa investida no exterior, com todas as ações, ativos estudados, feitos com valuation, acompanhamento da sua carteira e todos tira as dúvidas no WhatsApp durante esse tempo e ajuda nos aportes, preenche o formulário da consultoria aqui embaixo. Antes de a gente começar a falar das empresas da Argentina, é legal a gente fazer uma linha de tempo de como ela chegou na situação atual. Na década de 1940, com o presidente Juan Domingo Perón, surgiu o peronismo, um movimento político que pregava principalmente o populismo, a redução das disparidades econômicas e a intervenção estatal. Das últimas 5 eleições oficiais, 4 foram ganhas por candidatos da esquerda, que promoveram o peronismo ao longo desses últimos anos. No curto prazo, as políticas populistas são maravilhosas e atendem os desejos da população, mas no longo prazo a gente já viu que isso tende a se corroer ao longo do tempo, né? Os gastos começam a aumentar, começa a sair do controle a inflação e vira o que virou a Argentina durante esses últimos anos. Em 1989, a Argentina viveu uma das piores crises da história do mundo. Somente 0,1% da população estavam pagando impostos, mantendo a receita do governo estagnada. A inflação atingiu uma taxa anual de 3.079% naquele ano e 2.314% de inflação no ano seguinte. Para enfrentar essa crise, foram realizadas diversas mudanças na organização econômica do país, incluindo a famosa lei da convertibilidade. Essa lei estabeleceu a paridade fixa entre o peso argentino e o dólar norte-americano, ou seja, um peso passou a valer $1. Isso colaborou para que o país estabilizasse o déficit que ele tinha ali nas contas do governo, recebesse investimentos estrangeiros e principalmente aumentasse sua produtividade interna. Esse período ele foi apelidado de La Época Dourada. No entanto, com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos durante os anos 2000, o dólar se tornou muito mais atraente frente ao peso, desvalorizando a moeda argentina. Houve uma tentativa de recuperação econômica impulsionada por políticas intervencionistas, controle de preços e estatização das empresas, mas todas as práticas são insustentáveis, gerando estabilidade e perca da confiança. Os argentinos começaram a buscar por dólar cada vez mais, com uma enorme fuga de capital para outros países. As reservas do Banco Central começaram a se esgotar e a dívida do governo voltou a crescer de forma agressiva. Como resultado, o país deixou de pagar sua dívida externa, declarando a maior moratória, atraso na dívida, da história na época, no valor de 93 bilhões de dólares. A Argentina vivenciou por esse período durante muito tempo e ela teve várias chances de voltar atrás, reestruturar, mas ela preferiu continuar no erro, que se a gente olhar hoje, resultam em uma inflação anual de 142%, uma taxa de juros de 133% ao ano e mais de 40% da população vivendo na linha da pobreza. E além disso tudo, se a gente olhar a paridade do peso argentino com o dólar atualmente, olha a queda
queda que ele teve a partir ali de 2010 até o momento atual. Basicamente, quase 100% do valor foi perdido, né? Hoje, basicamente, um peso argentino é equivalente a 0,0028 dólares americanos. Você precisa aí de quase 800, 700 pesos argentinos para comprar um dólar. Isso aconteceu com várias outras moedas, não só o dólar em si, mas com o real também, né? Muita gente que foi viajar para Argentina recentemente tem que às vezes usar dinheiro e é um bolo de dinheiro para você comprar pequenas coisas, porque a inflação realmente deixou tudo muito fora do comum. E no meio de todo esse caos econômico que a Argentina vive atualmente, principalmente, eles tiveram uma eleição com uma tendência de uma nova mudança para o país. Javier Milei, um candidato da extrema-direita, venceu as eleições no segundo turno, com 55,69% dos votos. E depois de tantos anos de governo de esquerda, a eleição de Milei representa uma nova tendência para o país. O novo presidente, que irá tomar posse no dia 10/12 de dezembro agora de 2023, já apresentou diversas propostas. Entre elas estão privatização de algumas empresas e redução do Estado, corte nos gastos públicos e eliminação das despesas improdutivas do Estado e dolarizar a economia argentina. E por final, ele também comenta bastante em fechar o Banco Central. Novamente, é importante pontuar que a ideia desse vídeo é não ficar falando sobre economia, qual é melhor, qual não é, mas obviamente que a tendência de melhora seria mais para o governo de direita agora que está entrando e existe realmente um otimismo muito maior. E agora que a gente entra na Bolsa de Valores da Argentina para ver o que está acontecendo lá, porque ela disparou e tem várias pessoas querendo investir em ativos de lá, né? E a gente tem grandes empresas até. Com uma forte expectativa se criando sobre a melhora da economia argentina, o resultado foi uma disparada na Bolsa de Valores do país. Se a gente pegar aqui a Bolsa da Argentina, né, como se fosse o S&P 500 ou o Ibovespa do Brasil, a gente tem essa aqui que valorizou no último um mês 25% de valorização. Durante o ano, acumula 52% de valorização a Bolsa da Argentina. E obviamente que essa disparada que ela deu aqui veio depois que Milei ganhou as eleições. Porém, o que muita gente não sabe é que mesmo em crise, a Bolsa Argentina é uma das que mais sobe no mundo. Nos últimos 10 anos, o índice Merval, principal índice de ações na Argentina, subiu mais de 760%. Teve muitos argentinos que acabaram investindo na Bolsa da Argentina durante esse período para proteger contra a inflação, que de certa forma se deu muito bem, né? A rentabilidade dela acabou elevando ali bem a par ou acima da taxa de inflação atual que eles tinham por lá. Então eles conseguiam corrigir pelo menos o dinheiro que eles guardavam. Só para vocês terem como conhecimento, essa aqui é um pouquinho da distribuição dos setores que existe hoje na Bolsa da Argentina, né? Do principal índice deles. A gente tem aqui a parte de materiais com 28%, com a maior representatividade, a parte do setor financeiro com 26%, utilities, que é basicamente energia elétrica, com 20%, energy, que é entre ali a petróleo, vários outros tipos de energia aqui, com 20%. Então a distribuição ela é bem diferenciada do que a gente costuma ver, principalmente na Bolsa Americana, que é tecnologia aqui, né? E esse é até um ponto que eu queria comentar com vocês. Se a gente olha a distribuição do setor da Argentina, né, da principal bolsa deles, não tem nem tecnologia aparecendo por aqui. E se a gente for olhar a quantidade de empresas que fazem parte desse índice lá na Argentina, são apenas 25 empresas, diferente do S&P 500, né, que é o índice da Bolsa Americana, que tem mais de 500, o Ibovespa aí que tem bastante também. E dessas 25 empresas que fazem parte desse índice, 19 delas estão listadas como ADRs na Bolsa Americana. E são essas ações aqui, né, por tamanho de mercado. A gente tem o Mercado Livre, que é uma ação, uma empresa sim da Argentina, já vou falar pra vocês, com um tamanho de mercado aqui disparado, né? Ela realmente é a maior. A gente tem a Telecom, né, a Pampa, a gente tem bancos aqui, a gente tem bastante empresas de energia, né, que é o forte deles, financeiro também. Aqui é só pra vocês terem uma ideia das maiores valorizações dessas empresas que têm ADRs na Bolsa Americana depois, durante, né, o período pós-eleição, né? Então você vê aqui que, por exemplo, Mercado Livre 10%, Telecom 61%. Várias empresas aqui mais de 30, 40% de valorização após Milei ganhar as eleições. E você vê que das valorizações dos últimos 10 anos, Mercado Livre aqui 1.344%, é realmente um case bem diferenciado. A gente tem a Pampa Energia com 606% nos últimos 10 anos e aqui a transportadora de gás também com 633% nos últimos 10 anos. Tem outras aqui que ficaram basicamente no 0 a 0, algumas não existiam nos últimos 10 anos, mas só para vocês terem uma ideia aqui das principais empresas para vocês estudarem. Agora eu vou comentar sobre algumas delas que eu acho interessante. O Mercado Livre, por exemplo, é uma que eu acho bem interessante, que é a maior empresa da Argentina e uma líder do comércio eletrônico na América Latina, sendo uma das empresas que mais ganharam representatividade nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. O case do Mercado Livre é incrível, né? Vocês veem a valorização dela na Bolsa Americana, é absurda, né? Entregou quase 6.000% aí desde o seu IPO. Se a gente olhar da receita do Mercado Livre, 53% vem do Brasil, né? Então grande parte ainda assim é a gente que dá dinheiro para eles e 24% vem da Argentina, de onde ela foi criada. E de números, o Mercado Livre
Livre vem representando muito bem, né? Crescimento de receita todos os anos, lucratividade cada vez maior, né? Tem aqui um caixa bem atrelado com a dívida, gera fluxo de caixa. Então eu vejo muita gente querendo investir no Mercado Livre porque realmente é uma empresa bem disruptiva aí. Outra empresa boa para estudo é a TGS, a maior transportadora de gás natural da América Latina, operando mais de 9.200 quilômetros de gasodutos e uma das poucas empresas privadas ao invés de ser estatal. Hoje, 72% da receita da TGS, né, que é a transportadora de gás, é da Argentina, 8,5% dos Estados Unidos. E se a gente for olhar os números aqui, a receita, ela cresce, às vezes cai ao longo durante os anos, né? Lucratividade também tem um pouco de volatilidade, mas das empresas que a gente tem lá, essa aqui acaba se diferenciando um pouco mais. Então assim, vocês não vão encontrar empresas maravilhosas que nem na Bolsa Americana tem, mas existem algumas oportunidades. Outra empresa interessante é a Edenor, que realiza a transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica para a população da Argentina. Ela é uma das principais empresas de energia da Argentina e tem um papel crucial na infraestrutura deles. Basicamente, 100% da receita dessa empresa aqui vem da Argentina, então ela está 100% lá. E se a gente for olhar os números, não é tão bom assim, né? Mas é o que a gente tem ali de diferenciado. Tem uma receita ali mais ou menos que cresce, se mantém nos patamares. Tem uma lucratividade que é variável, né? Nos últimos anos sofreu bastante por conta ali da inflação, obviamente. Tem uma dívida não tão alta em relação a que eles geram de EBITDA aqui, pelo menos. Mas tem que ficar de olho aí nos próximos anos como ela vai virar essa chave. Aí, obviamente, que vocês podem dar uma estudada nessas outras empresas para ver se tem alguma delas que chama a atenção de vocês. Mas além dessas, dá para vocês investirem no índice da Argentina. O ETF chama ARGT, né? Como se fosse de Argentina. E ele vai ter as 25 empresas ali que compõem o índice da Argentina atualmente. É como se fosse investir no S&P 500 pelo VO ou no Ibovespa pelo BOVA11. Esse ETF ARGT, ele tem aproximadamente 55 milhões de dólares sob gestão, tem uma taxa de administração de 0,59%, que eu acho bem elevada para um ETF de gestão passiva como o deles. E esse aqui é um pouquinho das empresas que fazem parte hoje, né? O que vocês podem observar é que Mercado Livre toma 26% do ETF, então não sei se compensa tanto, né? Às vezes é mais fácil comprar Mercado Livre, talvez a Pampa Energia aqui, se você quisesse pôr na Argentina e correr, pegar essa possível elevação que eles possam ter com a melhora do governo. Mas aí é de cada um, né? E o ETF também tem uma diversificação aqui que é interessante, então às vezes você não quer se pôr diretamente numa empresa, pode fazer um pouco mais sentido para você. E só pra vocês terem ideia um pouquinho da valorização desse ETF desde o IPO lá na Bolsa Americana, representando a Bolsa da Argentina. A gente teve aí quase 100% de valorização do período aí mais ou menos de 2011 agora até o final de 2023. Agora, uma pergunta que muitos me fazem: Léo, vale a pena investir na Argentina? Eu acredito que em algumas empresas em específicos, sim, tá? Como é o caso do Mercado Livre, mas tomem muito cuidado com o momento atual, porque o que vem junto com tudo isso? Muita gente que não sabe mexer com bolsa de valores. Então tem muita gente só comprando ativos da Argentina por comprar. E aí que vem aquelas altas que a gente tá tendo agora por lá, que muita empresa fica muito mais cara do que vale por muita expectativa e depois vem aquelas quedas enormes, tá? Porque a galera acaba depois vendendo com lucro e sai todo mundo de uma vez. Então tem que tomar muito cuidado nesses momentos de noticiário, que a galera fala agora é momento de Argentina e tal. Não é nesses momentos que eu gosto de investir, porque de certa forma você tem uma manada muito grande. Eu gosto de investir ou antes ou depois, especificamente em algumas empresas estudadas e vendo que elas têm sim potencial independente do governo, tá? Esse é um ponto muito interessante. Não dá pra ficar dependendo do governo de Milei ser muito positivo para que as empresas vão bem. É algo que vai se juntar lá na frente, possivelmente? Sim, mas não dá pra depender somente disso. Então sim, existem boas opções. Tomaria um pouco mais de cuidado agora, porque tá tudo super valorizado. Teria que olhar com mais calma cada uma dessas empresas. Você pode olhar uma dessas que eu mostrei. E aí fica cada um de vocês querer se expor ou não na Argentina. Agora, me diz aqui embaixo nos comentários se você investe na Argentina e está pensando em investir por agora. E lembre-se que se você quiser uma consultoria dedicada e exclusiva para investimentos do exterior, eu vou deixar um formulário aqui embaixo. Pela última vez no ano, a gente tá abrindo essa oportunidade para pouquíssimas pessoas. Basta preencher o formulário e a gente vai fazer a seleção certinho lá de você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!